Olá, estamos em mais um seminário do CEP Racial da Universidade Zumbi dos Palmares e hoje temos a honra e a satisfação de contar com 3 ilustres presenças aqui conosco. O primeiro, a Carolina Nascimento Feu, que é advogada, especialista em Direito do Processo e do Trabalho, conselheira estadual suplente da OAB, em que também faz parte do Tribunal de Ética e Disciplina e é membro da Associação Nacional dos Advogados Negros. Temos aqui também presente o Rogério Santos Ramos, que é advogado, membro das comissões de Igualdade Racial, Direito do Trabalho e Direito Previdenciário da OAB de Santa Amaro. E também, a ilustre presença da Rosimeire Faltina Maria dos Santos, que é advogada, professora universitária, pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Trabalho e Capital da USP, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho, Direito Constitucional e Gestão Pública. E também, não posso esquecer, ela é coordenadora do nosso núcleo de estudos aqui do CEP Racial, do Núcleo de Mercado de Trabalho e Racismo. É um prazer contar com vocês. Obrigado pela presença, viu? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada aí pela presença, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Muito obrigada. Muito bem, gente. Eu já vou começar direto no ponto aqui, E queria que vocês comentassem um pouquinho, porque o tema do nosso seminário de hoje é exatamente a questão do racismo estrutural no mercado de trabalho, as desigualdades que acontecem no mercado de trabalho, principalmente entre população negra e branco, Então, queria já começar um ponto inicial de vista de vocês, falando dessa questão, dessa desigualdade no mercado de trabalho. Fiquem à vontade. Que bom, obrigada aí novamente pela oportunidade. Vamos começar falando, principalmente assim, o que é o racismo estrutural? Como que ele se dá, O que acontece? É um tipo de racismo que é enraizado nas instituições sociais. O racismo, a pessoa está tão arraigado que ela faz aquilo muitas vezes até sem nem sequer pensar. Não é um ato, muitas vezes, consciente. Então, isso se perpetua na parte política, na parte econômica, perpetua em desigualdades históricas entre brancos e negros, mesmo em ações individuais, consciente ou não, e que migra muitas vezes para a questão da discriminação. Então, isso aí é o cenário do que é o racismo estrutural. Isso. Posso complementar? Claro. Bom, gente, falando sobre o racismo estrutural no mercado de trabalho, a gente precisa só relembrar que ele vem historicamente afetado pelo nosso período de escravização, Lembrando que o Brasil traficou em média 5 milhões de escravos africanos, em média por 3 séculos aproximadamente. Isso é um índice muito alarmante. E como isso se relaciona necessariamente com o nosso mercado de trabalho? Em 1888, quando a gente tem a nossa abolição de escravatura, a gente não tem implementação de políticas de inclusão e de inserção do povo negro. Então, o povo negro, ele continua sendo marginalizado, sem acesso à educação, sem acesso ao emprego, e isso se reflete até os dias atuais. Lembrando que a gente também teve nesse período de industrialização do país o fomento da imigração europeia. Então, quando a gente traz ali a mão de obra europeia em detrimento da nossa mão de obra preta já local, a gente tem uma acentuação dessa marginalização. Então, o povo preto está sempre ali à margem da sociedade e até os dias de hoje não conseguiu alcançar essa igualdade. Então, até em cima disso aí, a gente às vezes, pesquisando, a gente até toma um susto enorme com o tamanho dos números que mostram isso aí. Só para a gente poder ter uma ideia, o homem negro, mesmo com o diploma, ele chega a ter um salário menor do que o homem branco, quase 70%. Então isso aí, são números que impactam muito quando a gente, mesmo estudando, quando a gente vai lá verificar, olha, eu vou estudar, eu vou ganhar igual. Não, mesmo sem diploma, tem essa questão dessa estrutura,
que é machucada, que a gente fala, né? E por isso que é importante essa nossa briga, nossa constante, em estar lutando, mostrando e para poder incentivar também, né? Para ver se isso aí diminui. Isso tem outros dados, eu acho que seria interessante, já que a gente está falando de dados. Sim, aqui. sim. E a gente teoriza muito, mas eu acho que os dados eles mostram a realidade nua e crua, né? E se vocês mesmos estavam levantando alguns deles aqui, né? Seria interessante colocar, não sei se você quer colocar, Sim, Rosimeire. Isso, Rogério vai colocar, que até fez, a gente fizemos uns comparativos. Isso, exato, né? Exato. Isso aí, realmente os números deixa mais claro realmente como as coisas são desiguais, né? E principalmente quando a gente vai para a questão da mulher preta. Só relembrando um pouquinho, tem uns números, acho que é mais fácil que vocês mesmos levantaram. Tem aqui, nós temos no quarto trimestre de 2024, quer dizer, final do ano passado, a taxa de desemprego foi de 7,5% para pretos e 7% para pardos. E apenas 4,9% para brancos. Então, esse já é um dado que mostra que o desemprego atinge melhor a população negra, né? Sim. A própria informalidade, que atinge aqui 41,9% de pretos, 43,5% dos pardos, comparado com os brancos, que é apenas 32%. Também um dado relevante, né, que vocês trouxeram, que eu achei muito bom, que foi o rendimento médio, que dos pretos era R$ 2.400 aproximadamente. Sim. Os pardos, o rendimento médio era R$ 2.485, e os brancos ganham, na média, R$ 4.153, ou seja, se você pensar, quase o dobro do rendimento médio, né, entre pretos e pardos, né, em relação aos brancos. Tem outros dados aqui que interessantes, mas a gente pode avançar um pouquinho, falando um pouco, se você quiser complementar algum dado, seria interessante, Rogério. Depois eu queria que você falasse um pouquinho por que desses dados, assim, por que essa diferença tão gritante entre pretos e brancos. Ah, perfeito. Então, eu só para apenas poder complementar, eu queria chamar a atenção até para a questão da jovem negra, né, que enfrenta 16% de desemprego e 40,8% na informalidade. Olha pra você ver, quando se vai para a informalidade, isso aí impacta muito mais nessa questão, principalmente quando vai para o lado da mulher negra, né? São números aí assustadores. Até na contrapartida disso, quando vemos a questão do empreendedorismo, que é muito famoso hoje, principalmente o microempreendedor individual, vai se verificar que grande parte é a população negra. E aí está muito atrelada a questão do desemprego, da informalidade. Você vê que você junta um dado com outro, quando você cruza, você percebe justamente essa informalidade, porque não deixa o microempreendedor individual, com todas as ressalvas, ele não deixa de estar na informalidade da questão da CLT, né, de outros direitos que seriam mais vantajosos, no sentido se ele empregado fosse. Né? E além do desemprego, se a gente tirar a questão do MEI, se a gente pensar no desemprego efetivamente, que atinge a maior população negra, ele está à margem, inclusive, de direito trabalhista, de previdenciário, repercute como um todo na sociedade. E acho que quando a gente fala sobre o MEI também, né, Rose, a gente tem aquela questão da dificuldade de ascensão. Sim. Que é muito importante também. Então, a gente tem empresas de iniciativa privada, a iniciativa pública, em razão das políticas de cotas, está um pouco mais à frente, mas a iniciativa privada ainda discute pouco o racismo estrutural, ainda releva muito a ausência de políticas de promoção, de ascensão, de políticas de igualdade. É um assunto pouco debatido no mundo corporativo, as remunerações ainda são muito desiguais, como o Rogério nos trouxe, e vou só repisar uma fala do Rogério que é muito importante, ainda que o nível de educação seja o mesmo, Cláudio. Então, eu tenho o mesmo diploma que você, eu tenho a mesma capacidade que você, mas o mundo corporativo não te absorve da mesma forma. É o racismo estrutural. Sim, tá até falando de uma recente pesquisa feita pela FGV, agora em 2024, e ela fala sobre isso, que deixa bem explícito.
é a questão dos cargos de liderança na iniciativa privada, que representam apenas 4,7%. É pouquinho. É que vai de encontro com o que a doutora está falando, né? Os números realmente mostra pra gente, deixa a gente assim muito impactado. Conseguimos avançar um pouco no cenário público, né? Até mesmo por conta da política de cotas. Então se percebe um aumento, mas no setor privado ainda não. Até fizemos, ainda houve um aumento, embora não se tenha a igualdade. Até olhamos os números sobre a quantidade de mulheres negras, de homens negros, o quanto esse percentual reflete aí no cenário público. Tem uma evolução, sim, ainda não em ponto de igualdade, sim, que é muito discrepante, muito mais na iniciativa privada. Então, isso é importante pontuar. Sim. Mas tem aí algo mais profundo, né? Outras questões que eu gostaria de estar levantando, de causas, além da questão do próprio racismo estrutural, ou aprofundar essa questão um pouquinho. Podemos dizer também, até mesmo do acesso à educação. Se a gente olhar o racismo estrutural com base no histórico, né, justamente base histórica, quando teve o processo lá da escravidão, quando os negros foram libertos, a eles ficaram à margem de qualquer situação. Sim. Não foi dado moradia, educação, nada. E aí isso reflete até hoje na nossa sociedade. Quando olhamos aonde está a maior parte da população negra, está nas periferias e continua sem acesso à educação, mas que eu digo a educação de qualidade. Sim. Né? Porque a escola pública tem para todos, sim, mas a qualidade é diferente do setor privado. Então, isso reflete também nas empresas, reflete como um todo no ambiente de trabalho. Então, essa marginalização acontece o tempo todo. Eu acho essa parte histórica, Cláudio, que a Rose está trazendo, muito, muito importante. Porque a gente precisa entender como a sociedade capitalista foi estruturada. E ela foi estruturada com base em mão de obra escrava. Pretos, pardos e indígenas. Em favor dos detentores do capital. E isso é muito forte. Então, se a gente tiver isso na nossa cabeça, como a nossa sociedade se desenvolveu, como os discursos não são discursos sem propósito, né? Como a manutenção do status quo, como ele é proposital, que os negros permaneçam onde estejam, que os brancos que são detentores do capital continuem ascendendo, a gente consegue perceber que realmente é um problema que a gente nunca sanou, que a gente está carregando há séculos e séculos, que a gente nunca sanou, e que aí agora a gente chega num momento em que a gente fala, pera, as políticas são muito necessárias, as políticas públicas, para que a gente force mesmo essa entrada. Então, essa marginalização, ela é, sem dúvida nenhuma, histórica. Não existe outra resposta para isso. Então, só para vocês terem uma noção, 3 séculos depois que a gente começou o tráfico de escravos no Brasil, para cada branco que pisava no nosso país, a gente tinha 4 cativos negros. Olha essa proporção. A gente chegou a um momento em que quase todo branco tinha um negro para chamar de seu, um escravo para chamar de seu. Então, como a gente cura uma sociedade doente? Porque a gente nasceu assim, né? É muito pesado, os números são muito alarmantes e a história é muito significativa para a gente entender onde a gente está agora e para onde a gente quer caminhar. Sim, e isso, o que queremos caminhar é investir em educação, formar líderes negros, sim, porque pessoas existem, né? Como diz, os negros é a maior parte da população, então estamos aqui. E aí o que queremos é a questão do acesso melhor à educação, é a formação, o letramento racial, seja no setor público ou no setor privado, e isso faz com que a sociedade se eduque e melhore todos os níveis, seja de educação, seja de lazer, de moradia, e, consequentemente, também do ambiente de trabalho. E isso é fundamental. O racismo estrutural, ele impacta também nas instituições, né?
Então, o que a gente chama de racismo institucional, porque ele está presente dentro das instituições, das organizações. Aí, o que seria, olhando pelo lado empresarial, o que vocês acreditam que seria importante, em termos de iniciativa, dessas instituições e organizações tomarem para diminuir essa distância, né, entre pretos, brancos, ou melhorar mesmo a situação, inserir a população negra de uma forma mais equitativa, né, nesse mercado, né, no mercado de trabalho? Penso que letramento racial é essencial para todas as empresas, para todos, justamente para diminuir essa desigualdade, a questão da capacitação dos negros, né? E ferramentas também, seja de canal de denúncia e efetiva apuração, para que, assim, se acontecer algo, uma situação de racismo, até mesmo dentro daquela estrutura, se tenha meios de se apurar aquilo e a empresa tratar isso efetivamente, né? Tanto que além dessas políticas, para isso foi criado lá o protocolo. Sim. A gente falou dele, que é o protocolo lá com perspectiva, julgamento com perspectiva racial, justamente tentando minimizar, inclusive, as reclamações trabalhistas envolvendo casos de racismo. Sim. Tivemos aí 75 mil ações. 75 mil ações em 2024 ou 2023. Que foi um protocolo criado pelo CNJ. Exatamente. 75 mil ações que envolviam racismo. Eu tenho uma visão muito particular acerca do mundo corporativo em relação ao... Não só ao racismo, mas a pauta de diversidade como um todo, né? Eu acho que o empresariado não acordou um belo dia e falou assim... Realmente eu tenho muitas pessoas pretas na minha operação, mas eu tenho poucas pessoas pretas nos cargos de liderança, nos cargos de gestão e tudo mais, e vou mudar isso. O mundo está mudando. Eu não tenho essa visão romantizada. Eu acho que a gente está tomando o reino à força, né? O reino à força, exatamente. Então, o papel do judiciário aqui é fundamental. O jurisdicionado precisa entender que ele tem segurança para acionar esse judiciário, que ele vai ser acolhido. Então, sim, os canais de denúncia são importantíssimos, essa estrutura dentro da empresa ela é super relevante, mas se o empresariado não sente o peso da caneta, parece que as coisas não se movem. Então, o protocolo com perspectiva racial, para julgamento com perspectiva racial, que é ali o passo a passo, olha, senhor magistrado, o senhor tem que olhar uma pessoa preta, uma pessoa parda, se for uma mulher preta, então o senhor vai ter que conduzir dessa forma, com essa sensibilidade, ele é um incentivo para que o empresariado fala, opa, eu estou sendo visto, eu serei penalizado, e hoje a gente vive um tempo em que o impacto reputacional também conta muito. Todo mundo está sendo filmado, todo mundo está sendo observado. Verdade. Então, o empresariado teme também, e essa ajuda do judiciário, eu acho que ela é fundamental. Eu acho que o protocolo, não só com pré-julgamento com perspectiva racial, mas também com perspectiva de gênero, eles são, assim, de grande valia, um instrumento que a gente precisa exigir a utilização no nosso dia a dia. E para além disso, penso que também a questão de cotas, também nas empresas privadas, porque no público vem funcionando, ainda não está no nível de igualdade, mas é o que a Carol mencionou, né? Vai por imposição da lei. E não é o fato de ter pessoas negras por políticas afirmativas que seja de cota, não quer dizer que sejam pessoas desqualificadas, muito pelo contrário. Existe toda a qualificação para isso. Então, essas políticas também, no sentido de cota para a empresa privada, seria importante. Sim, eu concordo. Não, muito bom. A nível gerencial. Eu acho muito importante, porque eu acho que até pela empresa, pela visão que as pessoas vão ter lá fora dessa empresa, é uma coisa muito positiva e exemplar, né? Porque, veja só, às vezes as pessoas chegam em empresas que têm muitos funcionários, né? E você percebe muito isso na questão da atividade. Sim. Também na empresa também só vai falar, as pessoas que têm baixa qualificação aqui, aquelas profissões mais simples, aí você vê, tem um monte de gente de pele preta, né? Fica assim, agora, quando vai subir no escalão, não tem, a gente não percebe. E essa representatividade é importante, muito importante. Né? E, assim, o doutor falou, não é que não pode também precarizar. A gente fala, às vezes,
Então, eu vou pegar aquele profissional que é qualificado, vou colocar ele no cargo tal, mas é a questão que entra nos números, né? A diferença salarial, às vezes não quer pagar O mesmo. o mesmo. É verdade. Vou colocar ele lá, mas só que eu não vou pagar também. Então também não. A gente está buscando a igualdade, mas de tudo. Né? Você não pode. Né? Isso é importante. Né? Ok, é interessante também que a gente conversasse um pouco sobre essa questão quando se fala de cargos ou de áreas em que os negros são maioria ou minoria, né? A gente está falando de lideranças, mas existe aí uma estratificação, né? Sim. Temos os números. Temos principalmente construção civil, você vê a questão do negro, a questão do doméstico, o serviço doméstico. O serviço braçal, o operacional, está muito vinculado aos negros. Basicamente é isso. Temos muito desses números aí. Inclusive, cargos de liderança, você vai numa área de construção civil, normalmente até o mestre de obra, que seria um superior hierárquico, normalmente ele é negro. Quando você vai para o engenheiro, já tem dificuldade. Exato. Que aí começa a subir escala, começa a situação, você não tem os negros. Exatamente. Temos os índices aqui na nossa pesquisa, né? Então, mão de obra predominantemente nas áreas de construção civil, predominantemente negra, né? Construção civil nós temos 66,2%, agropecuária 59,5% de mão de obra negra e serviços domésticos 66,8%. Essa é uma operação do IBGE de 2022. Então, sim, ainda estamos em cargos, como disse a Rose, de serviços braçais. Os intelectuais ainda estamos com pouca representatividade. Sim. Além disso, eu acho que seria interessante também pautar uma questão que vocês já falaram que é importante algumas medidas, né, que as próprias empresas podem tomar, mas a Caroline falou que não dá para ser romântico nesse quesito. Eu também concordo, né? Esperar que isso aconteça de uma maneira natural, isso não vai acontecer. Sim. E como que vocês veem isso? Quer dizer, essa realidade, isso acontecendo, e como que vocês veem até, às vezes, a própria empresa ou até a posição das próprias pessoas, né? Dos negros, em maneira geral, que querem galgar um cargo, ou melhorar de vida, porque a gente vê essa informalidade crescendo mais, justamente na população negra, exatamente por conta dessas questões que vocês colocaram aqui, desse racismo estrutural que faz parte da nossa sociedade. A gente tem que combater isso a todo custo. Mas o que vocês diriam, eu já estou até me antecipando um pouquinho, assim, indo para o final aqui do nosso seminário, e claro que vai ter mais papo sobre isso aqui, a gente vai voltar a esse tema, mas eu queria, já adiantando um pouquinho, perguntar para vocês, né, o que vocês diriam para as pessoas que vão para a informalidade ou que estão estudando, né? Nós temos aqui um grupo grande de estudantes aqui na Universidade de Zumbi dos Palmares que estão aí tentando se colocar no mercado de trabalho numa qualidade melhor. O que vocês diriam de maneira geral para eles, ou qual é a visão que vocês têm em relação a essa questão do mercado de trabalho negro? Penso que a educação é fundamental. A educação é o caminho, o letramento racial também é o caminho. Através do letramento e da educação que a gente vai furando as bolhas. Né? Não é fácil sair dessa redoma, mas é possível. Então a educação, o letramento racial e a persistência são caminhos para se chegar lá. É o que eu diria. Eu concordo também. E acho que esse termo que a Rose usou é muito feliz, furar bolhas. Então estejam preparados para furar bolhas. Saibam que é dolorido. É um caminho muitas vezes solitário. E aí
acho que o nosso aquilombamento é muito importante porque é onde a gente busca forças, a gente troca figurinha, busca referências, mas na nossa jornada, assim, no dia a dia, ela é solitária, porque a gente se vê muito sozinho nesses ambientes, né? Mas eu acho que é essa questão da investimento em educação e resiliência, eu acho que é isso. E importante, sempre pegue um negro para ir junto. O máximo que puder apoiar, acompanhar, Sim. pegue uma pessoa negra para ajudar, para estar junto. Incentivo. Um vai puxando o outro. Um vai como puxando o diria. outro. É isso. É isso. Isso é muito importante, conhecimento. E se além da área que ele for escolher, aprofundar nas questões negras, que é o letramento. O que a gente percebe muito é que mesmo a gente sendo da pele preta, a gente não tem profundo conhecimento. E precisa ter, porque você vai ser questionado. Você precisa saber responder para você, senão as pessoas vão olhar para você como você tá de mimimi, o famoso, todo mundo fala que é mimimi, mas não, você precisa explicar. Então isso eu acho muito importante. Letramento, não basta você só ser da pele preta. Conhecimento, estudo e letramento racial. Diferentemente do que a gente aprendeu lá nas nossas escolas. Exatamente. Dos bairros afastados. Exatamente. Isso, É furar a bolha. É furar a bolha. Até para educação. Isso. É isso mesmo. Verdade, gente. É verdade. Realmente nós precisamos ir para a educação antirracista, letramento racial, mesmo porque a população brasileira, eu sempre também falo isso, desconhece, o pessoal não sabe o que é racismo. Ela comete o racismo Sim. sem achar que cometeu racismo. Sem perceber muitas sem vezes. perceber. Então, é fundamental. Essa parte da educação, do letramento, isso é fundamental mesmo. Temos que avançar cada vez mais. Eu acredito que a gente está contribuindo para isso aqui. Né? Então, eu queria agradecer muito a presença da doutora Caroline Nascimento Feu. Muito obrigado. Que agradeço, Cláudio. Obrigado pela sua presença. Quero agradecer também ao doutor Rogério Santos Ramos. Obrigado, viu, doutor Eu Rogério? agradeço, muito honrado de estar aqui e sempre que precisar, conte comigo. Ok, muito obrigado. E também a doutora Rosimeire Faltina Maria dos Santos, coordenadora também aqui do Núcleo do Mercado de Trabalho e Racismo aqui do CEP Racial. Obrigado pela sua presença, viu, Eu doutor? que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Sempre que chamar, estaremos aqui. Então, muito obrigada. Com certeza nós Muito voltaremos. Hoje nós tivemos um pequeno entretenimento aqui, mas encurtamos um pouquinho o nosso seminário, mas já prometo que faremos uma segunda rodada com um tempo maior, com certeza. Combinado. Ok. Muito obrigada. Muito obrigado. Então a gente agradece também aos nossos telespectadores que nos acompanham constantemente. E aí nós demos por encerrado esse seminário do CEP Racial. Obrigado e até uma próxima.